Você já parou para pensar de onde vem o chocolate que derrete na sua boca? Não é só sobre o sabor doce ou a sensação de prazer. Por trás dessa indulgência, há um processo fascinante, cheio de mistérios e descobertas. Do grão amargo, do cacau até a barra que você adora, o caminho é surpreendente. E talvez você se surpreenda ao descobrir que o chocolate tem segredos que poucos conhecem. Se tem uma coisa que atravessa séculos deixando sua marca, essa coisa é o chocolate. Mas nem sempre ele foi esse doce irresistível que derrete na boca. Há mais de 3.000 anos, civilizações como os maias e os astecas já consumiam o cacau, mas de um jeito bem diferente do que conhecemos hoje. A bebida sagrada que eles preparavam era amarga, misturada com especiarias, e só os nobres e guerreiros tinham o privilégio de beber. Não era só um alimento, era moeda de troca, um presente para os deuses e até uma espécie de energético natural. Olha só como o mundo dá voltas. Um simples grão de cacau tinha tanto valor que era usado para pagar impostos e salários. Imagina receber seu pagamento em chocolate ao invés de dinheiro? Bom, para quem ama comer um docinho, até que não seria uma má ideia. E não para por aí. Os europeus ficaram fascinados quando os espanhóis trouxeram o cacau para o velho continente no século XVI. Foi só então que resolveram adoçar a receita com açúcar e leite, transformando aquela bebida forte e amarga em algo mais parecido com o que conhecemos hoje. E assim a curiosidade pelo chocolate só aumentava, espalhando-se pela elite europeia. Com o tempo, o processo de produção foi evoluindo e o chocolate deixou de ser exclusivo da nobreza. No século XIX, as indústrias começaram a produzir em larga escala e as primeiras barras de chocolate surgiram. Um marco foi a criação do chocolate ao leite pelos suíços, tornando-o ainda mais cremoso e viciante. A partir daí, o consumo explodiu e se espalhou pelo mundo. Hoje, mais de 3 milhões de toneladas são produzidas anualmente. E o mais curioso é que, mesmo depois de tanto tempo, o chocolate ainda carrega um pouco desse misticismo do passado. Até hoje, muita gente acredita nos poderes desse alimento, seja para melhorar o humor, dar energia ou até mesmo como um afrodisíaco natural. Mas tudo começa no mesmo ponto: o cacau. Essa fruta, que parece tão simples à primeira vista, carrega dentro de si o segredo desse doce tão amado. Mas afinal, como o cacau se transforma nessa delícia que tanto fascina? Isso começa no coração das plantações, onde o cultivo exige cuidado, paciência e um ambiente muito específico. Se existe um lugar perfeito para o cacau crescer, esse lugar está bem perto da linha do Equador. A árvore de cacau é exigente e não aceita qualquer ambiente. Precisa de calor constante, umidade elevada e muita sombra. Nada de frio ou mudanças bruscas de temperatura. Por isso, os maiores produtores de cacau do mundo estão em países como Costa do Marfim, Gana e Brasil. Mas antes mesmo dos grandes mercados modernos, foram os maias que descobriram essa preciosidade no coração das florestas tropicais da América Central. Eles perceberam que os frutos do cacau eram diferentes de tudo e começaram a cultivá-los com um cuidado especial. A árvore de cacau, também chamada de cacaueiro, leva cerca de 5 anos para começar a dar frutos. É um processo lento, mas cada etapa vale a pena. O curioso é que ela não dá frutos como uma macieira ou uma laranjeira, onde os galhos ficam cheios. O cacau cresce diretamente no tronco, como se fosse uma surpresa escondida em meio às folhas. E não pense que um pé de cacau produz uma quantidade absurda de frutos. Cada árvore gera entre 20 e 50 frutos por ano, e dentro de cada um deles há apenas cerca de 40 grãos. Ou seja, a produção é bem limitada, o que torna o cacau ainda mais valioso. Para quem acha que é só plantar e colher, a realidade é bem diferente. O cacau precisa de solo fértil e bem drenado, sem encharcamento. Além disso, as plantações exigem proteção contra ventos fortes e muito cuidado com pragas. Os agricultores geralmente plantam árvores maiores ao redor para dar a sombra necessária ao cacaueiro. Mas não pense que só grandes fazendas dominam esse mercado. Muitas comunidades pequenas vivem do cultivo do cacau, passando a tradição de geração em geração. Em algumas regiões é um trabalho quase artesanal, feito com respeito à terra e ao fruto. Além disso, cada país produtor tem características únicas no seu cacau. O do Brasil, por exemplo, costuma ter notas mais frutadas, enquanto o africano tem um sabor mais intenso. Depois de anos esperando pacientemente, o cacaueiro finalmente entrega seus frutos. Mas não pense que essa é uma colheita comum, onde máquinas fazem todo o trabalho. Nada disso. Como os frutos não caem naturalmente quando amadurecem, cada um precisa ser colhido manualmente, com precisão e delicadeza. Se fosse feito de qualquer jeito, o risco de danificar a árvore seria enorme. Por isso, os agricultores utilizam facões ou pequenas lâminas para cortar os frutos diretamente do tronco, um a um. Nem todo cacau está pronto para ser colhido ao mesmo tempo.
Os agricultores precisam avaliar a cor da casca para saber se ele está no ponto certo. Se for colhido antes da hora, os grãos ainda não terão desenvolvido todo o seu potencial de sabor. Se demorar demais, pode fermentar ainda no pé e comprometer a produção. Depois de colhidos, os frutos são abertos e revelam o que há de mais valioso, os grãos de cacau. Mas quem nunca viu pode se surpreender. Ao invés de pequenos pedaços marrons, como o chocolate que conhecemos, os grãos vêm envoltos por uma polpa branca, viscosa e levemente adocicada. Aliás, essa polpa não é desperdiçada. Em algumas regiões, ela é aproveitada para fazer sucos e outras bebidas. O mais impressionante é que cada fruto contém apenas de 30 a 50 grãos. Para se ter uma ideia, são necessários cerca de 400 grãos para produzir uma barra de chocolate de 500 ragas. Ou seja, cada mordida que damos nesse doce representa um longo caminho de trabalho manual. Agora vem uma das partes mais importantes e menos conhecidas da produção do chocolate. Se você acha que os grãos de cacau já saem prontos da fruta para serem transformados em chocolate, pode esquecer essa ideia. O segredo para um sabor rico e complexo está na fermentação. Assim que são retirados da polpa, os grãos são colocados em caixas de madeira e cobertos com folhas de bananeira. Esse processo pode durar de 3 a 9 dias e é essencial para desenvolver o aroma e o sabor que tanto amamos. E sabe o que acontece nesse período? Os grãos passam por uma transformação natural. A polpa branca começa a fermentar, gerando calor e ativando enzimas que mudam completamente a composição do cacau. Os açúcares presentes na polpa se quebram, os grãos adquirem um tom mais escuro e os sabores começam a se intensificar. Mas não basta fermentar, os grãos também precisam secar. Depois de passarem por essa transformação, eles são espalhados ao sol por vários dias. Isso reduz a umidade e impede que fungos se desenvolvam. E olha que interessante, dependendo da forma como são fermentados e secos, os grãos podem ganhar características únicas. Agora, chegamos a uma das fases mais cruciais para definir o sabor do chocolate: a torrefação. Esse é o momento em que ele finalmente começa a desenvolver aquele aroma inconfundível que faz qualquer um salivar. Os grãos secos são levados ao calor intenso, onde são torrados em temperaturas que variam entre 120 °C e 150 °C, por um período de 30 minutos a 2 horas. Essa etapa não só intensifica o sabor, mas também remove qualquer resquício de umidade e ajuda a soltar a casca dos grãos. A torrefação não é um processo padronizado. Cada tipo de chocolate exige um tempo e uma temperatura específicos para atingir o equilíbrio perfeito entre doçura e amargor. Chocolates mais amargos geralmente passam por torrefações mais longas, enquanto os mais suaves exigem um tempo menor. Depois de torrados, os grãos precisam ser triturados. Eles passam por cilindros que quebram suas cascas, separando a parte nobre do cacau, chamada de nibs. São esses pequenos pedaços que guardam toda a riqueza de sabor e os benefícios nutricionais do cacau. Inclusive, os nibs de cacau são vendidos separadamente e podem ser consumidos in natura. São ótimos para adicionar a smoothies, iogurtes ou até substituir o chocolate em receitas mais saudáveis. Os nibs são moídos até virarem uma pasta densa e cremosa chamada licor de chocolate. Mas não se engane pelo nome, esse licor não contém álcool. Ele é puro cacau em sua forma mais intensa e brutal, carregando um sabor profundo e amargo. É nesse ponto que o chocolate começa a tomar forma. Chegamos ao ponto em que o cacau realmente toma o seu destino final, o processamento industrial. Depois que o licor de chocolate é obtido da moagem dos nibs, as possibilidades começam a se multiplicar. Se a intenção é produzir cacau em pó, o licor passa por um processo de remoção da manteiga de cacau, deixando para trás o pó que pode ser utilizado em uma infinidade de receitas, como bolos, bebidas e sobremesas. No caso do chocolate sólido, o licor de chocolate é misturado com a manteiga de cacau, o ingrediente que garante a textura cremosa e o sabor rico do chocolate. A manteiga de cacau é uma gordura natural extraída do próprio grão e ela desempenha um papel fundamental na consistência do chocolate. Dependendo do tipo de chocolate que está sendo produzido, outros ingredientes como leite em pó e açúcar são adicionados. A quantidade de açúcar define a doçura do chocolate, enquanto o leite, ou seus substitutos, como o leite em pó vegano, dá uma textura mais suave e uma coloração mais clara. O processo de mistura precisa ser bem controlado para garantir que todos os ingredientes se integrem de forma homogênea. Essa mistura, agora pronta, pode passar por diversos tratamentos para se transformar no chocolate que amamos. O chocolate amargo, por exemplo, tem uma quantidade mínima de leite e açúcar, enquanto o chocolate ao leite recebe uma dose generosa de ambos. Já o chocolate branco, que não é tão chocolate assim, é feito basicamente de manteiga de cacau, açúcar e leite, sem a presença do licor de chocolate.
Agora chegamos a um dos momentos mais delicados, a temperagem. Pode parecer algo simples, mas é nessa fase que o chocolate adquire a textura sedosa e o brilho inconfundível que tanto nos encantam. A temperagem envolve aquecer e resfriar o chocolate de maneira precisa, controlando sua temperatura. Isso faz com que os cristais de manteiga de cacau se formem de forma ordenada, garantindo que o chocolate se solidifique de maneira uniforme, sem ficar opaco ou com manchas esbranquiçadas. Você já deve ter notado que o chocolate de boa qualidade tem um brilho e um snap únicos, certo? Esse é o resultado direto de uma temperagem bem feita. Se o chocolate não for temperado corretamente, ele pode adquirir uma textura granulada ou até apresentar uma aparência fosca, como se tivesse perdido sua essência. O chocolate é levado a uma temperatura específica, depois é resfriado e aquecido novamente. Durante esse processo, os chocolatiers fazem testes para verificar a qualidade do temperamento, até que o chocolate atinja a consistência perfeita. Esse processo pode ser feito manualmente ou com máquinas de temperagem, mas o objetivo sempre é o mesmo: garantir que o chocolate tenha uma textura impecável e que, ao derreter, não se transforme em uma bagunça pegajosa. Com o chocolate temperado, é hora de moldá-lo. É aqui que as famosas barras de chocolate ganham forma, e é também quando os chocolatiers podem ser criativos. Moldes variados são usados para criar diferentes tipos de chocolate, desde as tradicionais barras retangulares até formas mais elaboradas como bombons, corações e ovos de Páscoa. O chocolate é despejado nos moldes e, em seguida, levado a uma câmara fria para solidificar, adquirindo a forma final que conhecemos. Agora que o chocolate está moldado e brilhante, é hora de embalá-lo com todo cuidado. A embalagem é o primeiro contato do consumidor com o produto, e ela precisa ser tão cuidadosa quanto a produção do chocolate. Uma boa embalagem não só protege o chocolate, mas também desperta o desejo de consumir. E assim, o chocolate finalizado chega às prateleiras para que todos nós possamos apreciar o resultado de um processo tão detalhado e apaixonante. E se você quer continuar aprendendo e mergulhar ainda mais fundo nos mistérios do mundo dos alimentos, inscreva-se no canal e ative as notificações. O conhecimento está ao seu alcance.